Olá você, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja hoje e sempre em seu coração. Eu sou o pastor jornalista Agnaldo Luiz e é um prazer ter você conosco aqui na programação de EBD em seu lar. Hoje temos mais uma lição fantástica para estudarmos aqui, que fala sobre o reinado de Joás. Lição muito boa que nos mostra verdades imprescindíveis. Aqui comigo, ao meu lado, estão os pastores Eliezer Fagundes, que está ali, e o pastor Cláudio, que é também escritor. Vocês ficam à vontade aí para cumprimentar os nossos amigos que estão acompanhando a programação de EBD em seu lar nesse instante. A paz do Senhor Jesus, estamos muito felizes de poder estar mais uma vez juntamente com você, compartilhando aí de uma lição muito maravilhosa. Então aí se acomode, fica aí junto conosco e vamos meditar mais uma vez aí na palavra do Senhor. Então fica-se à vontade, que Deus possa abençoar e falar com você neste momento que você estiver aqui junto conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, amigos que estão nos ouvindo e acompanhando pelos canais da IADIO e ouvindo também pela 107,5 FM. Esperamos que Deus venha abençoar mais uma vez a sua vida e que esta lição que vamos estar trabalhando aqui, falando, sirva de edificação para a sua vida espiritual. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui comentando e que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Muito bem, lembrando que EBD em seu lar é transmitido pelas plataformas digitais e também pela rádio 107,5 FM. Então, nosso abraço todo especial a você de perto, de longe, mas que sempre acompanha a programação da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Joinville. Nosso abraço todo especial ao nosso presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui em Joinville e vice-presidente da CIADESP, que é a Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Nosso abraço também ao pastor Josias Rosa, que é o coordenador geral da EBD aqui em Joinville. Lembrando que a Escola Dominical aqui da Assembleia de Deus de Joinville é uma das maiores do Brasil e a maior do estado, né? Sem dúvida alguma. Estamos com mais de 10.500 alunos e uma gama que aproxima-se dos 2.000 professores. Isso mostra que a Igreja do Senhor aqui em Joinville tem a primazia, tem o desejo, a vontade de aprender mais e mais da palavra de Deus. E olha, como eu já havia falado de antemão, o reinado de Joás. Esse é o título da lição desse domingo. E o texto áureo diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e também dos homens. Provérbios 3, 3 e 4. Já a verdade prática diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Então, essa é a realidade da verdade prática desse domingo. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe que se encontra em 2 Reis, no capítulo 11, do versículo 1 a 3, depois capítulo 12, versículo 1 a 5 e depois 17 a 21. Nós vamos ler aqui, né, alguns desses versículos. E o primeiro diz assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram.
Aí eu vou ler o 3, depois os pastores continuam. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. 2 Reis, capítulo 12, versículo 1. No 7º ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Beerseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa pelo arrolamento, o dinheiro de cada pessoa, de cada uma das pessoas, segundo a avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o receberam, e cada um dos seus conhecidos, e eles repararam as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Segundo Reis, capítulo 12, versículo 17, continua aqui a leitura bíblica em classe, dizendo assim: então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, essa é a leitura bíblica, né, dessa passagem que nós vamos estar estudando nessa manhã. E os objetivos, né, temos o objetivo geral da lição, que é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E os objetivos específicos, estamos ali, primeiro, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. Segundo, assinalar a restauração do templo. E o terceiro, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Então está aí uma lição que nos chama muito a atenção, a responsabilidade de servirmos a Deus integralmente. Servimos a Deus por completo, sem reservas, mas convictos, né, do Deus que nos chamou, do Deus que nos capacitou e no Deus que nos preparou para fazermos a sua obra. É importante, é imprescindível que nós venhamos ter essa convicção que o Senhor, é dele que vem a capacidade, a sabedoria para desenvolvermos determinados ministérios e obras dentro do reino de Deus. Claro que nós nos esforçamos, estudamos, conhecemos um pouquinho, mas é imprescindível que o homem reconheça a superioridade do Senhor, que o Senhor é que abre as portas e coloca cada uma das suas peças, das suas ferramentas, no lugar que Ele deseja colocar, para a glória dele mesmo. A introdução, pastores, é muito interessante. Ela nos lembra que, com apenas 7 anos, né, o rei Joás começou a reinar, 7 anos. E era muito jovem,
e ele recebeu orientação durante o seu reinado. Essa orientação veio através do sacerdote Joiada, que era um homem que temia o Senhor. E o que nos chama a atenção aqui dentro dessa história toda é que enquanto o rei Joás permanecia na obediência das diretrizes sagradas, tudo estava dentro da normalidade, ou seja, a presença de Deus estava com o povo, estava no reinado. Mas a partir do momento em que, após o falecimento do sacerdote, o rei talvez pensou que ele era o dono da verdade, ou que o mundo talvez girava em torno dele. E a história é complicada, porque relata que ele acabou trocando os pés pelas mãos e acabou atraindo a ira de Deus ao invés da bênção do Senhor. A introdução lembra, pastores, que durante os anos em que ele foi orientado, ele teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Como é importante nós acatarmos a orientação de pessoas mais velhas, de pessoas experientes e que têm temor ao Senhor. Essas pessoas sempre vão nos aconselhar para o nosso próprio bem e para ressaltarmos a glória do Senhor. A lição lembra que daí depois, como a morte de Joiada, o rei Joás acabou se deixando influenciar por conselhos ruins e pôs tudo a perder. Então, o primeiro tópico da lição, o objetivo da lição é o livramento de Joás, que vai trabalhar então as tramas reais, a coragem do sacerdote Joiada, e a estratégia bem-sucedida. Já o segundo objetivo da lição trabalha o reinado de Joás e a reparação do templo, que vai trabalhar os subtópicos arrecadação para reparar o templo, a fidelidade dos tesoureiros. Fidelidade, um atributo que enobrece. E o terceiro objetivo, a conspiração contra Joás, que entra então em ação ali o declínio do reinado, a conspiração e morte no reino. Então esses são os subtópicos da nossa lição desse domingo. Pastores, o livramento de Joás. As tramas sempre aconteceram e as tramas continuam acontecendo pela fome de poder, da ganância. É uma realidade. Nós aqui estamos tratando de um reino que se dividiu, um reino que o mesmo problema que aconteceu no começo, na sua divisão, agora está se repetindo, que foi a opção de escolher ouvir conselhos errados, foi o que Roboão fez, e agora acontece a mesma coisa com Jeoás. Então você vai ver que o reino aqui, as tramas reais, era um único reino, o reino de Israel, que acabou se dividindo e se tornando dois reinos, o reino do Judá e o reino do norte, o reino do sul e o reino do norte. Dois reinos que você vai ver durante toda a história deles, ambos tiveram brigas dentro deles. Tudo pelo poder, pela ganância, por querer estar no poder. Então, houve brigas no reino do sul, houve brigas no reino do norte, e aqui especificamente estamos trabalhando no reino do sul. Só que o que aconteceu? Houve nesse evento, esse reino que tinha se dividido, que era um único reino, agora estava se vivendo em dois reinos. Agora eles querem fazer uma aliança. Então o que acontece? O reino do sul vai lá e coloca o seu filho para se casar com Atalia, que é neta de Acabe e Jezabel. Ou seja, um casal que já, na lição passada nós trabalhamos, que Acabe foi um dos piores reis de Israel, pior do que todos aqueles que houveram antes dele. Então você vai ver ali que há um declínio total, levando à idolatria. E Atalia, sendo da mesma família, ela seguia os mesmos procedimentos, a mesma linha de pensamento, e obviamente que essa aliança não ia dar certo. Quando houve esse casamento, houve essa união,
tentando se apaziguar os dois reinos que estavam divididos, mas com intuitos diferentes, com um propósito diferente, seguindo a deuses diferentes, e acabou ocorrendo várias coisas que não deveriam ter acontecido. Você vai ver que esses dramas que acabam acontecendo vão levar ao próprio declínio da nação de Judá, que era a nação que tinha se voltado e ficado com o templo, ficado com a parte burocrática, na parte questão da questão da busca ao Senhor, eles tinham ficado. Enquanto o Reino do Norte, desde o seu início, já começou totalmente inclinado à idolatria. Jeroboão colocou 2 altares, 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, já levando o povo desde o seu início à idolatria, e a história vai dizer, a Bíblia vai nos contar, que não houve nenhum rei bom no Reino do Norte. Todos os reis foram um pior que o outro, e ali você vai ver um caso de usurpação, um tomando o trono do outro, e não há uma legitimidade sucessiva do trono, enquanto no Reino de Judá ainda houve. Então nós vamos ver que aqui, nessa aliança, quando se acontece, você vai ver que esse casamento, aí acontece esse casamento, eles têm um filho, Acasias, e daí esse Acasias acaba morrendo. Ele seria o sucessor, seria o trono do rei de Judá. Só que como Atalia, ela percebe que o sucessor morre, ela vai lá e elimina toda a família real. Isso daí foi, onde nós vamos perceber a coragem de Joiada, o sacerdote que estava naquele momento. Porque a Atalia agora ela mata todos os descendentes do rei. Ela mata todos, até os netos. Só que um escapa, que é o que Joiada vai esconder, que era o menino Joás, e ele vai esconder, ele tinha 1 ano de idade, vai esconder ele no templo, e ali ele vai cuidar dele, vai instruir ele na lei, vai instruir ele na palavra de Deus, e vai cuidar dele durante uns 6 anos, que vai ser onde vai formar os 7 anos, quando ele vai assumir o trono. Então você vai ver que Atalia, ela elimina toda a descendência dos reis de Judá. Então ela elimina todos, só que um escapou. E esse um é o que vai fazer a diferença. Aí nós vamos ver a estratégia bem sucedida, que vai tratar no tópico 3, é quando daí o sacerdote Joiada vai reunir todos os levitas, e aí vai reunir o exército, e vai declarar Joás como rei. Quando Atalia descobre que o que está acontecendo e vê que o povo está fazendo festa, porque é um rei, aí ela vai querer saber o que está acontecendo, e é onde ela acaba sendo morta, e aí começa o reinado de Jeoás, Atalia sendo morta e Jeoás começando agora a reinar. Nós vamos ver que nessa história, nessas tramas, nesse trama que teve entre os reinados, e o que a gente aprende aqui é que apesar de tudo, de todas as coisas, Deus sempre tem o seu remanescente. Eu lembro muito bem aqui, quando olhando essa história, lembrando também de Elias, que foi uma das aulas que a gente trabalhou, porque Elias vai lá para a caverna, quando Jezabel procura matá-lo, e ele vai lá, se desespera, e Senhor, todo mundo te deixou, todo mundo te abandonou, e só fiquei eu aqui te buscando. Ele disse, calma, Elias, calma. Ainda tem mais 7.000 que não se prostraram a Baal. Deus tem ainda os seus remanescentes. Essa história mostra como Deus está no controle de todas as coisas. Então nada está perdido, Deus está controlando tudo, Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo. Então ele está cuidando da história, está cuidando das coisas que estão acontecendo. Nenhuma coisa está perdida ou saiu do controle das mãos de Deus. Como essa história parecia, a Atalia achou que tinha matado todos os descendentes, mas o Senhor tinha reservado um para que a descendência de Davi continuasse. Amém. Que história interessante, muito bem explicada aqui pelo presbítero Cláudio, né, sobre esses tramas reais, né, que é uma coisa impressionante, o que essa mulher, Atalia, e a Bíblia vai dizer, e a história vai dizer que ela seguiu os passos de Jezabel, de Acabe, ou seja, uma pessoa maldosa, uma pessoa que não poupou nem mesmo as pessoas, os seus netos, né? Não poupou nem mesmo os seus netos para poder usurpar o trono. Ela não tinha direitos reais, mas ela usurpou, ela viu uma oportunidade de se tornar ali o poder, de ter o reinado nas suas mãos, e usurpou, mesmo que tenha que matar pessoas da própria família. Isso é muito complicado, e é a sede pelo poder, né? A sede pelo poder, a ganância, e muitas vezes cega a mente das pessoas e cometem atrocidades sem fins. E é isso que nós vimos aqui nesta mulher chamada Atalia. Mas, como muito bem destacou
presbítero Cláudio, o Senhor sempre guarda os seus remanescentes. Deus havia prometido a Davi que sempre teria um sucessor, né? E talvez o inimigo sempre tenta cortar esse sucessor. O inimigo sempre pensa que vai acabar, né? Com a igreja, com os profetas. Nós vimos isso desde o Antigo Testamento, mas sempre Deus tem os seus remanescentes, né? Deus guarda. Nós vimos aqui esse homem, esse sacerdote chamado Joiada, guardando, sendo um instrumento de Deus para preservar Joás. Joás era o único sobrevivente com apenas 1 aninho, foi escondido dentro do templo, foi guardado na casa de Deus. E aqui nós aplicamos, não tem lugar melhor do que estarmos guardados na palavra de Deus, né? Na presença de Deus. Esse menino foi instruído por Joiada, 6 anos ali escondido, guardado, sendo instruído para que no momento certo ele assumisse o seu lugar de direito. E eu digo para você que está nos ouvindo, o plano, o projeto, as promessas de Deus que Deus tem para a sua vida, se esconda debaixo da graça de Deus. Fique no seu lugar, fique dependendo de Deus. Na hora certa, Deus vai cumprir as suas promessas, Deus vai cumprir os seus planos na sua vida, viu? O inimigo, quem sabe, pensou que tinha destruído toda a descendência de Davi. Mas Deus, que tem os seus projetos, os seus planos, havia guardado esse menino para que no tempo certo ele pudesse aparecer e reinar, debaixo, claro, da orientação desse sacerdote Joiada. Então nós vemos aqui o livramento que Deus deu para Joás. Era para Joás, né, ser eternamente agradecido a Deus, porque se não fosse Deus, ele teria morrido também. E eternamente agradecido a Joiada e toda a sua descendência. Mas nós vamos ver que lá no final houve uma ingratidão por parte do rei Joás também no finalzinho. Começou bem. Muitas vezes, né, presbítero Cláudio, pastor Aguinaldo, muitas vezes iniciamos bem, mas no meio da caminhada nos perdemos, né? Somos influenciados por outras coisas. E aqui eu falo em questões de liderança, de ministério, e é importante nós começarmos bem, mas é muito importante nos mantermos bem e terminarmos bem também, né? Muito bem, nós ouvimos uma explanação muito boa nesse primeiro objetivo da lição aí, primeiro tópico da lição, e tópico que nos chama muita atenção, né? Primeiro objetivo ali, segundo, terceiro, que vai ressaltar tramas reais, jogo de poder, questões de assassinatos, né? Uma batalha sangrenta, né? Pelo poder, pelo desejo pela autoridade, pela vontade de mandar, de estar na liderança. Vemos aqui uma mulher completamente frustrada, né? Cheia de ódio, pelo desejo de poder, de governabilidade do reino, que não tem dó de ninguém, mata até os próprios netos, para que somente ela possa então usurpar o poder e reinar ali. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus sempre tem uma carta na manga, né? Deus sempre está pronto para agir na hora certa, no momento certo. Alguns dizem Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira, Deus não tarda, né? Deus chega na hora certa, no momento que você está preparado para alguma atividade. Deus não tarda, Deus não está ligado ao tempo Cronos, né? Daqui. Deus tem um outro tempo, que é o Kairos, tempo que ele acha que deve agir e operar como a sua vontade, conforme a sua vontade. Mas nós temos aqui uma ação de Deus, pastores, tremenda. Deus tinha já alguém preparado para o trono,
que era o Joás, né? Foi escondido por alguns anos, 6 anos, até que com 7, então, começa o seu reinado. Então, esse primeiro objetivo da lição, nós vemos ódio, traição, vemos assassinatos, vemos falta de amor, mas nós vemos também Deus entrando em ação, guardando aquele que seria o rei, que estaria dentro da sua vontade. Agora, quando a Atália, né, foi removida do trono, nós vemos então que aconteceu também uma limpeza, pastores, uma limpeza. A limpeza, os sacerdotes de Baal, né, foram destruídos, aí os ídolos e as imagens também foram queimados, e começou então a fazer uma purificação, uma retirada ali nas próprias residências, nas próprias casas das pessoas, começou a se fazer uma limpeza, porque quando Deus entra, quando a palavra de Deus entra, automaticamente vai trazer limpeza e mudança na nossa vida. Vamos então para o segundo objetivo, que vai trabalhar o reinado de Joás e a reparação do templo, né? A arrecadação para o templo, a fidelidade dos tesoureiros, fidelidade, um atributo que enobrece. Uma vez que a rainha, né, foi retirada do poder, ela que havia usurpado o poder, o reinado, o trono, a limpeza tinha que acontecer. E o templo, né, o templo havia sido meio que abandonado, porque a idolatria estava em ascendência. E agora o templo precisava ser melhorado, administrado, restaurado. E nós vemos aqui, pastor Eliezer, pastor Cláudio, novamente a ação de administração, de sabedoria da parte de Deus na vida das pessoas. Verdade, pastor Aguinaldo. Aqui nós vemos o segundo tópico, o reinado de Joás e a reparação do templo. Como bem falou o pastor Aguinaldo, quando essa rainha estava ali, havia usurpado o poder e estava ali dirigindo, ou seja, fazendo coisas que não agradavam a Deus, né? Ela era devota de Baal e assim ela incentivava a adoração a Baal, e o templo que Salomão havia construído estava lá em ruínas, se deteriorando, né? E quando Joiada traz então Joás com 7 anos e monta ali uma estratégia e anuncia ao povo que havia um remanescente, que havia um filho do rei, né? E aí ele toma o poder novamente, tira das mãos de Atalia, combinado ali num sábado, e colocam o rei Joás como sucessor real, né, do trono, ele assume o reinado, só que, claro, ele tinha 7 anos, então o sacerdote Joiada foi o seu tutor, estava ali do lado, um homem temente a Deus, um homem que procurava fazer as coisas que agradavam a Deus. E ele começou essa limpeza. E aqui vai trabalhar a lição, né, a arrecadação para reparar o templo. Começou aquele mutirão, aquela faxina, né, porque o templo estava abandonado. E ali começou a ser reparado o templo, né, e o reinado de Joás com Joiada de tutor foi um reinado próspero, um reinado abençoado, porque foi incentivado a adoração a Deus novamente. O templo que estava abandonado foi, né, limpado, foi tratado, reparado. O culto a Baal foi, né, os ídolos a Baal foi deixado de lado, e ali foi incentivado a verdadeira adoração. Também Joás, com a ajuda de Joiada, ele começou a renovar o pacto de Deus com Israel. Os levitas foram reorganizados novamente, assim como era em grupos lá quando Davi havia organizados. Joás, com a ajuda de Joiada, ali eles começaram a reorganizar novamente a adoração, louvor. A casa do Senhor foi reparada, o templo foi reparado,
ou seja, tudo estava funcionando, né? Nós vemos aqui no segundo subtópico que houve ali uma administração para que tudo isso acontecesse, essa reparação fosse feita, e os tesoureiros foram muito bem fiéis nas arrecadações, colocando o dinheiro aonde realmente interessava, para que a casa de Deus fosse reparada e fosse organizada e pudesse ter a verdadeira adoração. Isso aqui nós trazemos para os nossos dias, aplicando que nós, como disse Joás para Joiada, né, no segundo livro de Reis 12, 7, na segunda parte, por que não reparais as fendas da casa? E essa pergunta serve para nós hoje. Nós precisamos todos os dias olhar para dentro de nós, para ver se não temos alguns reparos a realizar em nosso coração, em nossa vida espiritual, em nossa maneira de nos portarmos como crentes, como pais de famílias, como cidadãos cristãos, com bom exemplo, com caráter. E isso nós precisamos fazer todos os dias. Olhar para dentro de nós e reparar, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar em constante conserto e reparo. Uma coisa muito interessante que nós observamos aqui é o poder influenciador, pastores, que tem uma liderança. Você percebe que quando a Thalia está no governo, ela está liderando, ela influenciou todo o povo ao culto a Baal, ao ponto que o templo foi esquecido. Chegou a ser abandonado. E aí é onde se deteriora e você começa a se rachar, a criar fendas. Aí quando o sacerdote Joiada, junto com Joás, assumem a liderança, você vê que agora uma liderança voltada para Deus leva todo o povo, agora influencia todo o povo para buscar a Deus. Então, assim, um alerta muito importante para nós que estamos na liderança e para você que entende que Deus tem um chamado de liderança para você. Procure compreender, entender, se aprofundar, ter mais intimidade com Deus, relacionamento, aquilo que o pastor Eliezer acabou de falar, um caráter, uma vida, uma maturidade, vida ilibada. Então estude, cresça em graça e conhecimento, porque é uma responsabilidade muito grande estar na liderança. Se você tiver um mau caráter ou tiver uma postura errada, você pode influenciar muitas pessoas. Então por isso nós temos que ter uma postura digna, uma índole perfeita, para que Deus seja louvado em tudo aquilo que eu falar, em tudo aquilo que eu fizer, ser exemplo, aquilo que Paulo vai falar para Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Então, se você tem um chamado, se você sente que tem essa vocação, que é chamado para fazer algo para Deus, você que já é um crente, você que já foi escolhido pelo Senhor, você tem a responsabilidade, você já tem uma liderança, você é um exemplo, você é uma luz neste mundo. Você é o sal da terra, então as pessoas estão olhando para você. Então procure crescer em graça, em conhecimento e estar sempre melhor na presença do Senhor. Muito bem, mais um objetivo fantástico de ser trabalhado. E chamou a atenção aqui o que a lição diz. Né? O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Que coisa, né? Aí, esse segundo objetivo, nós poderíamos resumir que quando Deus tem lugar, as coisas caminham conforme precisam caminhar, conforme devem caminhar. Quando Deus tem prioridade, né, primazia, quando Deus é o centro da atenção, então as coisas dão certo. Quando isso não ocorre, então o alvo não é alcançado. Vemos aqui a primeira coisa, que enquanto esse rei, esse moço, recebia orientação e acatava essas orientações, tudo estava dentro da normalidade. Então a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que Deus precisa ter lugar na nossa vida, no nosso ministério, no nosso chamado. O ministério que temos foi Ele que nos deu. É nosso, mas é presente dEle. Só que Ele tem que estar no centro do nosso ministério, da nossa vida, das nossas ações, porque precisamos atribuir tudo a Ele. Não podemos esquecer
que é pela graça, pela bondade dele, que fazemos qualquer tipo de atividade dentro e fora do reino de Deus. A segunda coisa que nos chama a atenção, dentro ainda desses objetivos aqui, é que o templo havia sido abandonado e precisava de cuidados. Ofertas foram levantadas. Era necessário fazer esse levantamento de ofertas para justamente fazer a restauração de muitas coisas no templo que havia sido abandonado. Então, quando se fala em arrecadar ofertas para a construção de templos, para embelezamento, para restauração, isso é importante, porque vai agregar as pessoas vão estar ali, vão se sentir bem. Nós, Assembleia de Deus aqui em Joinville, estamos com quase 180 templos espalhados pela maior cidade do estado de Santa Catarina. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, é um homem que trabalha incansavelmente, preocupado com o andamento das obras, preocupado em levar até você, até o seu bairro, uma igreja bonita, embelezada, uma igreja que possa receber você e a sua família. Nós, da Assembleia de Deus aqui em Joinville, temos essa preocupação. Nos preocupamos com você, sua alma, sua vida, mas também nos preocupamos em acolher você, para que você entre em uma de nossas igrejas e se sinta abraçado, se sinta bem em nossos templos. Vamos então para o terceiro objetivo, que vai trabalhar a conspiração contra Joás. É verdade. Sempre haverá as brigas, as intrigas e as conspirações. Mas quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está na ou sob a dependência do Senhor, o Senhor livra você, Ele protege, Ele é um escudo. Mas tudo em nossa vida está dentro de uma condicionalidade. Né? Alguns dizem que quem tem promessa de Deus não morre. Não morre desde que você esteja na vontade dEle. Né? Não morre desde que você esteja fazendo as coisas que tem que fazer. Enfim. Agora, nesse terceiro objetivo, pastores, vai trabalhar o declínio do reino, né? Do reinado, e a conspiração e morte no reino. Conspiração e morte de um homem, de um moço que foi chamado, escondido, guardado, preparado para ser rei, mas que acabou se deixando levar por circunstâncias, por conselhos ruins, por caminhos errôneos, por abraçar a própria idolatria, né, condenada pelo Senhor, e acabou escolhendo um caminho para si. Por isso que a Bíblia é muito categórica quando o próprio Salomão lembra que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles é caminho de destruição. Pastor Cláudio, pastor Eliezer. Nós vamos ver aqui o Joás, um homem instruído na presença de Deus desde pequeno, ou seja, criado pelo próprio sacerdote Joiada. Então ele foi instruído na palavra, conhecia a palavra, tinha relacionamento, e enquanto o sacerdote viveu do lado dele, estava ali orientando, estava guiando ele teve um reinado excelente, prosperou, as coisas davam certo, mas nem com tudo isso ele ainda teve firmeza nas suas convicções. Você vai ver que com a morte do sacerdote, agora ele toma a liderança do reino e agora ele está sozinho. Mas em vez de continuar seguindo os passos e os caminhos que ele tinha aprendido, ele agora começa a deixar de lado aquilo que ele aprendeu e começa agora a ser influenciado por convicções, por ideias, por pensamento de pessoas que estão ao seu redor, da sua idade, por outros príncipes, e aí começa a fazer o que desagrada ao Senhor. Ele se afasta, ele perde a sua convicção. Aí nós vemos a necessidade de nós não simplesmente conhecermos, mas termos um posicionamento. Se posicionar como cristão, se posicionar como servo de Deus, não sempre é saber que eu sou cristão. Não, tem que ter um posicionamento, ter convicção ter firme naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho, que eu vivo, naquilo que eu falo, naquilo que eu professo. Então nós temos que vemos aqui Joiada, ele não tinha isso.
ele era muito influenciado pelas opiniões dos outros. Então, enquanto o sacerdote lhe influenciava, ele estava seguindo a opinião do sacerdote, seguindo a palavra de Deus e orientando. E mesmo vendo que estava dando certo, quando ele morre, o sacerdote morre, ele deixa de lado as convicções bíblicas e agora vai seguir o conselho dos outros. E aí nós vemos aí uma perspectiva, uma percepção muito, sim, muito importante para nós, que ele acaba deixando de confiar em Deus para confiar em conselho de amigos. Ou seja, deixa de ouvir a palavra de Deus ou de buscar na palavra de Deus, de buscar a orientação de Deus para buscar a orientação das pessoas. Um cuidado muito grande que nós temos que ter, porque às vezes nós deixamos, principalmente para quem começa a estudar, começa a ler, às vezes começa a deixar de buscar a palavra de Deus para confiar em livros, para confiar em pensamento dos outros. Não, nós temos a palavra, temos que estudar, temos que conhecer, temos que nos aprofundar o máximo que puder, mas temos que buscar sempre em Deus uma orientação. Deus é a nossa base, é o nosso lugar firme, e dele vem toda a orientação. Então, vamos dizer aqui que Joás, ele deixou de lado as convicções bíblicas, deixou de lado a escritura, e aí houve algo muito trágico na vida dele, que os próprios servos dele vão conspirar contra ele. Então ele vai se declinar totalmente da presença de Deus e vai levantar-se a ira de Deus contra ele. Que história fascinante, né? Um menino que começou um aninho sendo livrado da morte, sendo guardado por Deus, instruído por um sacerdote, um homem fiel a Deus, assume o reinado com 7 anos, ou seja, promissor, né? Faz um reinado excelente, enquanto Joiada, homem de Deus, estava ali como tutor, orientando a importância de termos bons conselheiros, orientadores, homens temente a Deus do nosso lado, porque nada fazemos sozinho. Dependemos uns dos outros, pessoas que orem pelo nosso ministério, pessoas que estejam ao nosso lado. E Joás teve em Joiada este homem fiel, temente a Deus, que estava orientando. Mas Joiada morreu e Joás continuou o seu reinado. E aí ele começou a ser influenciado por outras pessoas que não temiam a Deus. E com uma falta de caráter, como diz o texto bíblico e a lição, é uma falta de caráter por não ter firmeza nas suas convicções. Olha, Daniel tinha firmeza nas suas convicções e com tenra idade, longe da sua família, ele foi determinado em suas convicções, ou seja, ele tinha caráter. E não se rendeu aos desejos da Babilônia, não se rendeu, ficou firme. Mas Joás, parece que ele tinha alguém que estava do seu lado, orientou, mas ele não aprendeu. E ele fracassou, foi influenciado, e o texto e a história nos diz que ele voltou para a idolatria. E aí começou a sua ruína no seu reinado. Começou a decadência do seu reinado, né? Começou a adorar a ídolos, não confiou mais em Deus, provavelmente o templo novamente foi abandonado, começaram novamente as idolatrias, os cultos a Baal, e Joás virou as costas para Deus, até chegar ao ponto, como já bem citou aqui o pastor Cláudio, né? Chegar ao ponto de Deus confrontá-lo. Quem veio confrontá-lo foi o sacerdote Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias era filho de Joiada. E Deus usou Zacarias e trouxe uma palavra dura para Joás. Mas ele não gostou e mandou matar. Olha a ingratidão. Aquele homem que eu havia guardado, que eu havia, né, protegido, que eu havia colocado no rei, que se não fosse Joiada, né, e a sua esposa ali ter intervindo, ele teria sido morto. Mas o seu próprio filho, o filho desse homem que salvou a vida dele, foi morto por ele. E aí começa aquilo que o homem planta, o homem colhe, né? Deus é amor, mas Deus é justiça também. E ali veio a decadência desse rei Joás, né? Veio
Azael, que é rei da Síria, invadiu Judá e ele foi ferido. Diz a história que Joás ficou ferido e estava na sua cama, ferido, e os próprios funcionários deles ali, vamos dizer assim, os próprios da casa de Joás o mataram, né? Ele havia matado o filho de Joiada, Zacarias, e agora ele é morto pelos seus próprios servos. Então, um reinado que começou próspero, começou abençoado, com Deus no controle e tudo, mas a pessoa se voltou, né? A pessoa deixou as coisas de Deus, parou de buscar o Senhor, entrou o poder, a ganância, entra outras coisas no coração e aí começa a ruína. Uma lição muito importante para as nossas vidas. Sempre devemos confiar em Deus. Outra lição que aprendemos nessa lição de hoje, né? Não é somente quando iniciamos, mas sim nos mantermos debaixo da graça de Deus. E principalmente terminarmos bem a nossa caminhada. Que possamos falar que nem Paulo: acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ir fiel até o fim. Muito bem explicado esse terceiro objetivo da lição, terceiro tópico, e nós vamos concluí-lo, né? Lembrando que daquilo que já foi falado aqui a respeito da falta de convicção. Joás não tinha uma convicção plena na sua vida. Isso é muito abrangente, né? Convicção, talvez, do seu chamado, convicção da crença no verdadeiro Deus, convicção na dependência do Senhor, enfim, talvez muitas dúvidas, muitos conflitos, talvez ainda a imaturidade, talvez a falta de sensibilidade. Bom, no que se refere à falta de convicção, é importante, é imprescindível que você, que eu, que nós venhamos ter convicção, primeiro, do Deus que servimos, né? Porque não há outro maior, melhor, mais nobre, mais precioso e mais salvador do que Ele. Desde o contexto veterotestamentário até os dias da cruz, onde o Filho de Deus entregou a sua vida por nós. Então, a primeira coisa que temos que ter em mente é a convicção do Deus que nós servimos. Ele é um Deus de poder, um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Também é um Deus que é um fogo consumidor. É um Deus zeloso, mas também é um Deus que se ira todos os dias. É importante que venhamos ter convicção de que fomos chamados pelo Senhor. Se você foi chamado pelo Senhor, exerça o seu ministério, exerça a sua atividade dentro do reino de Deus, independentemente de qual for ela, mas exerça com amor, com carinho, com dedicação, porque foi o Senhor que chamou você para tal obra. E Ele pode aperfeiçoar, Ele pode mudar, Ele pode colocar você até em outros lugares, em outras funções. Então tenha convicção no Deus verdadeiro, tenha convicção no seu chamado. Tenha certeza de que não há outro Deus como Ele. Joás não tinha essa convicção. Isso o levou à idolatria, isso o levou à adoração a deuses falsos, que atraiu consequências pelos seus atos. As consequências, né? A falta de prosperidade no reino e as conspiração. Sem contar naquilo que o pastor Eliezer também já comentou, quando ele não ouviu, não teve a percepção nem a sensibilidade para dar ouvidos à voz de Zacarias, que veio trazer uma mensagem da parte de Deus para ele. Pelo contrário, ficou irado, matou o homem, matou o profeta. Mas Deus é um Deus que vela pela sua palavra. Se Deus chamou você para fazer alguma coisa, não fuja, não corra. Se submeta à vontade do Senhor. Mesmo que você se sinta incapaz
para fazer ou desenvolver alguma atividade. Mas mesmo assim faça, porque Deus dará a você capacidade, Deus dará a você diretrizes para que você venha desempenhar tal função, tal atividade. Ouça a voz de Deus, tenha percepção, tenha sensibilidade, tenha discernimento. Tudo isso faltou na vida desse rei Joás e serve de lição para a nossa vida, para que não falte em nós. E quando se fala em juízo, o juízo veio. Como disse o pastor Eliezer, o juízo veio através do exército sírio. E com ele, a batalha sangrenta, e com ela um ferimento, e com esse um leito, e no leito a inimizade, a facção, a conspiração e o assassinato de um rei que poderia ter uma outra história, mas que optou por fazer a sua própria história, longe, afastado das diretrizes que Deus tinha para a sua vida. Quem sabe você que nos acompanha nesse instante através das plataformas digitais ou através dessa emissora de rádio, a 107,5 FM. Talvez você parou na trajetória, talvez você escolheu caminhos para a sua vida, mas ainda há tempo de fazer mudança. Ainda há tempo de você parar um pouco, rever teus conceitos e voltar-se novamente para o Deus que vê, o Senhor que contempla todas as coisas, o El Roi, aquele que contempla tudo. Volte para Ele, volte os seus olhos para Deus, os teus sentimentos para o Senhor, as tuas vontades e desejos para o Senhor, porque o Senhor é perdoador e recebe a todos que a eles vêm de braços abertos. Perigoso é abandonar os preciosos conselhos divinos e escolher caminhos que podem ser caminhos de destruição. Pastores, lição fantástica. Que lição maravilhosa, pastor Aguinaldo, pastor Cláudio. Me chama a atenção aqui também esse versículo 18 do segundo livro de Reis, capítulo 12, quando Joás, ele pega todas as coisas santas do templo, as coisas que foram consagradas a Deus, né, por Josafá, por Jeorão, por Acasias, e entrega ao rei da Síria, para aplacar a fúria do rei da Síria. Ou seja, se nota claramente que não tinha no seu coração as coisas de Deus, né? Se nota claramente que ele não priorizou as coisas de Deus, ou seja, trocou as coisas de Deus para aplacar a fúria do rei que vinha contra eles. Isso nos traz uma lição. Será que não temos trocado as coisas de Deus pelas coisas do mundo? Será que não temos trocado a nossa santificação, a nossa intimidade com Deus, por poder, por prazeres, por coisas deste mundo? Que fique essa lição, que você possa meditar sobre isso. Não troque nada. Faça como Nabote, não vendo a minha vinha, não troco, foi Deus que me deu. Que você possa fazer isso. Não, a minha intimidade com Deus, a minha comunhão com Deus não tem preço. Não troco, não vendo, não dou a ninguém. Porque isso é o que vai nos fazer estar com Ele nas mansões celestiais. Nós vemos aqui que uma das maiores, porque não foi a única, né, mas uma das maiores causas de todas as histórias que nós já tratamos até aqui, e das histórias que ainda vão ser tratadas durante essas lições, que levam à ruína do povo, não só dessas histórias, mas também como desses dois reinos, tanto o reino do norte como o reino do sul, foi a idolatria. Ambos foram destruídos por causa da idolatria. O reino do norte vai para a Síria e é destruído, não volta mais. O reino do sul vai para a Babilônia. Depois de um período de 70 anos, acaba retornando. Mas ambos são destruídos por causa da idolatria. E aí fica uma pergunta para nós. O que é a idolatria?
No caso aqui, eles adoravam os ídolos, literalmente a prática, o culto aos Baal, aos deuses daqueles reinos que estavam ao seu redor. Mas a idolatria vai muito além de um culto a um ídolo. Nós vemos que a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Você pode ter o dinheiro, pode ser a tua idolatria, pode ser o teu ídolo, que muitas vezes está colocando ou ocupando o lugar de Deus dentro da sua vida. Às vezes pode ser um carro. Tem quanta gente que ama às vezes mais o carro do que uma pessoa. Ama mais, meu Deus, se encostar no carro dele, o filho, às vezes a gente vê casos, né? Pessoas que cortaram as mãos dos filhos porque arranharam o carro. Pessoas que colocam um cachorro, às vezes, como um ídolo e amam mais um cachorro do que as pessoas. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, isso é idolatria. Porque Deus, ele não quer uma parte do teu coração, ele quer todo o teu coração. Ele quer a primazia na tua vida. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer ser o dono do teu coração, o dono da tua vida, o dono do teu lar. E aí as coisas vão mudar para você e você vai ver a diferença. Então deixa Deus ser a prioridade na sua vida. Tire os ídolos, tire tudo aquilo que estiver ocupando o lugar de Deus no seu coração e deixe Ele reinar na tua vida. Isso fica a nossa lição, a minha, né, perspectiva dessa lição para a sua vida e que Deus possa te abençoar grandemente neste dia. Muito bem, essa é a lição de hoje, o reinado de Joás, uma lição fantástica que nos chama a atenção, né? Nos chama a responsabilidade de servirmos melhor ao Senhor, com convicção, com determinação e com desejo, com vontade. Pastor Eliezer, pastor Cláudio, suas palavras finais? Foi uma satisfação estar mais uma vez aqui, trabalhando mais um tema da nossa lição. Nosso abraço ao comentarista da lição, pastor Clayton Pomerenque. Que Deus possa abençoar. As lições estão sendo maravilhosas, muitos ensinamentos práticos e trazendo para as nossas vidas. Eu creio que todos os nossos irmãos que estão acompanhando estão sendo abençoados e edificados. Deus abençoe. Obrigado, pastor Josias, por sempre nos permitir estar aqui. Ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, sempre nos apoia. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, cada aluno da nossa escola dominical. Que Deus possa continuar te abençoando e te fortalecendo. Você que nos acompanha através dos meios de comunicação, que esta lição sirva de bênção. Se você gostou, compartilhe, envie para outros amigos e assim você estará fazendo a obra do Senhor, divulgando a palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Obrigado aí, pastor Eliezer. Obrigado, pastor Aguinaldo. Obrigado aí, pastor Josias, pela oportunidade de estar juntamente com vocês aí mais uma vez falando da palavra de Deus. E obrigado também por você, né? Meu amigo ouvinte, meu irmão, minha irmã. Você que parou neste momento para estar juntamente conosco, meditando e prestando atenção e desfrutando da palavra de Deus, que é sempre um prazer poder falar da palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Queremos orar por você neste momento. Bondoso Pai, nós te louvamos, somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui falando da Tua palavra. Oramos, Senhor, pelos nossos irmãos, amigos, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, que Tu venha abençoar as autoridades constituídas, que Tu venha, Senhor, estender as Tuas mãos sobre as famílias, sobre os lares, sobre a Tua igreja, e que esta lição sirva de edificação a todos os nossos ouvintes. Fica conosco, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós ficamos por aqui, mas lembrando que você tem opção. Nós temos aqui quase 180 templos espalhados pela cidade, esperando por você, tá? Lembrando que a escola dominical inicia às 9 da manhã, todo domingo às 9 da manhã, das 9 até às 10h20, 10h25, 10h30 no máximo. Então você tem a oportunidade de participar das aulas e crescer um pouquinho mais, né, no aprendizado da palavra de Deus. Lembrando também que todas as sextas-feiras, a partir das 9 às 10 da noite, das 21 às 22 horas, você pode acompanhar na 107,5 FM a programação de EBD em Foco, tá? Que é um programa também de rádio, 1 hora aí, que também nós trazemos uma panorâmica
do estudo da escola dominical de cada domingo, tá bom? Então, sente-se à vontade de participar conosco nas reuniões aos domingos pela manhã, também de acompanhar aí a programação de rádio ao vivo pela 107,5 FM. Ficamos por aqui e desejamos as maiores bênçãos de Deus sobre a sua vida, tá bom? Deus te abençoe e te guarde sempre. Até mais.